Olá pessoal, aqui é o professor Knesel. Continuando nossos vídeos de LibreOffice Calc, nós hoje vamos falar sobre como construir fórmulas simples. Então, basicamente, a anatomia de uma fórmula simples é assim. Aqui eu tenho um exemplo, certo? Então, toda fórmula ela começa obrigatoriamente com um sinal de igual, né? Seja uma fórmula simples como essa daqui, ou seja através do uso de funções que a gente vai ver mais para frente. E em seguida, a gente coloca as referências de células. Essas referências elas podem ser digitadas ou nós podemos usar o mouse para preencher essas referências, que facilita bastante na hora de construir a fórmula. Eu vou mostrar isso depois lá no LibreOffice Calc. Aí nós digitamos os operadores aritméticos e, por fim, usamos outras referências de células. Então, eu posso repetir essa parte de trás aqui, usar operadores aritméticos e outras referências de células várias vezes. Então, quais são os operadores aritméticos básicos usados no LibreOffice Calc? São esses 5 aqui. Tá? Então, temos o símbolo da adição, o símbolo da subtração, o asterisco é o operador de multiplicação, a barra é o operador de divisão e o acento circunflexo é o operador da potência. Tá? Para outras operações matemáticas, como por exemplo raiz quadrada, essas já requerem o uso de funções e eu vou tratar sobre isso num próximo vídeo, não vou tratar sobre isso nesse vídeo aqui. Tá? E outra coisa importante, assim como na matemática, alguns operadores têm preferência de ordem de execução. Então, em primeiro lugar, vem tudo que tiver entre parênteses e as funções, depois vem a potência, depois multiplicação e divisão e só por último então são realizadas as adições e subtrações de uma fórmula. Então as operações sempre seguem essa estrutura, essa sequência daqui. Se nós quisermos alterar o comportamento padrão de uma fórmula, nós fazemos isso através dos parênteses, né? Então se tiver uma adição e eu quero que ela seja feita antes do que as demais operações, aí então eu coloco isso entre parênteses. E outra coisa, né? Nas fórmulas a gente costuma não usar colchetes e chaves, como a gente aprendeu a fazer lá no ensino fundamental. A gente só usa parênteses e a gente pode usar quantos parênteses a gente desejar. Outra dica muito importante, tá, pessoal? Não se deve usar números fixos em fórmulas, tá? A não ser que a própria fórmula exija que a gente faça isso. Tá? Então, por exemplo, para calcular a área de um retângulo, nós vamos multiplicar a altura pela largura. Só que na hora de construir a fórmula, nós não vamos colocar o valor da largura e da altura aqui. Tá? Essa aqui é a forma incorreta de fazer. Vai dar o resultado certo? Vai. Só que se depois a gente alterar o valor da largura e altura, essa nossa fórmula aqui ela vai ficar sem sentido. Tá? Então, o que a gente deve fazer? Deve colocar os valores dentro de células e usar as referências das células na própria fórmula. Tá? Então, nesse caso aqui, eu criei uma célula com o valor da altura e nós não devemos misturar texto com números na mesma célula, porque senão a gente depois não consegue fazer o cálculo. Tá? Então, uma célula para o valor da altura, uma célula para o valor da largura. Então vejam aqui, ó, B1 e B2, ok? Na hora de construir a fórmula, então a gente pressiona o sinal de igual, aperta lá na célula B1, eu posso fazer isso com o mouse, eu vou demonstrar daqui a pouquinho. Eu pelo teclado digito ali o operador de multiplicação, que é o asterisco, clico na segunda referência de célula e eu finalizo com a tecla Enter. Então, apesar dessas duas fórmulas aqui, do jeito que foi construída a planilha, elas darem o mesmo resultado, tá? Essa daqui vai ser bastante inútil, porque depois que muda a altura e a largura, essa daqui já não vai mais dar o resultado correto. E essa daqui sim, tá? Essa é a forma correta da gente fazer isso. Então, receitinha de bolo, né? A gente clica primeiro na célula em que a gente quer que o resultado apareça. Então, se eu tenho, por exemplo, essa situação aqui, eu quero montar uma fórmula para calcular a área do terreno, eu primeiro vou clicar aqui. É aqui que eu quero que apareça o resultado. Então, é aqui
que eu começo a criar a fórmula. Depois eu pressiono o sinal de igual, com o mouse eu clico na primeira célula, aqui. Pelo teclado eu vou digitar o operador matemático e em seguida clicar na segunda referência de célula. E para finalizar, a gente usa Enter ou Tab. Tá? Então dei aqui um exemplo simples e aqui um exemplo um pouquinho mais complexo. Agora eu vou lá para o LibreOffice Calc construir isso junto com vocês. Então eu estou aqui no LibreOffice Calc, nós vamos montar aquelas duas fórmulas que vimos antes. Então eu vou colocar aqui largura e altura. Eu vou colocar na célula B o valor 3, aqui na B2 vou botar o valor 4. E vou ligar o realce de valores. Eu gosto de trabalhar com essa opção ligada. Aqui nós vamos fazer então a fórmula para o cálculo da área. Tá? Então, primeiro eu vou mostrar a forma que não se deve fazer. Então eu vou apenas pelo teclado, ok? Igual, número 3, asterisco, número 4, Enter. Apareceu o resultado correto. 3 vezes 4 é 12. O que acontece aqui? Ó? Se eu usar essa planilha para depois outras aplicações, e eventualmente esse valor da largura aqui pode mudar, né? Vamos supor que eu coloque agora o valor 5 e dou um Enter. Vejam que esse valor aqui ele não foi atualizado. Por quê? A fórmula está estática, com valores estáticos. Eu vou dar um duplo clique aqui em cima da fórmula e vejam que continua 3 vezes 4. Tá? Então essa é a forma incorreta de fazer, não façam. Agora nós vamos apagar e fazer da forma correta. Então eu vou primeiro pressionar a tecla igual no teclado, aí eu vou com o meu mouse lá na primeira célula que contém o primeiro valor, eu vou clicar aqui e vejam que apareceu a referência da célula B1 aqui. Tá? Eu dei o cliquezinho aqui e apareceu a referência da célula. Isso ajuda muito na hora de construir a fórmula. O que eu vou fazer agora? Vou pressionar o operador matemático pelo teclado, é o operador de multiplicação, então eu vou pressionar o asterisco e em seguida eu vou clicar aqui na outra célula. Quando eu clicar ali na célula número 4, a referência da célula ela vai aparecer aqui embaixo. Ó. Então eu vou clicar aqui e apareceu aqui embaixo o B2. Tá? E agora eu vou pressionar Enter para finalizar. E temos aí o resultado 20. Tá? Então essa é a forma correta de fazer. Vou dar um duplo clique aqui para vocês verem. Ele tem esse sistema de colorir as células, né, com essa linha ao redor que ajuda muito na visualização. Então B1 é esse retângulo em azul e o B2 aqui é o retângulo marcado em vermelho. Tá? Então isso ajuda bastante. Essa é a forma correta de fazer. Vou pressionar Enter mais uma vez. E vejam só, agora se eu mudar esse valor aqui, ó, eu vou pressionar o número 3. Quando eu pressionar Enter, ele automaticamente muda aqui também. Tá? Então essa é a grande vantagem de a gente utilizar uma planilha eletrônica. Tá? Essa dinamicidade dos dados. Se os dados aqui forem modificados, automaticamente o resultado também é atualizado. Um outro tipo de fórmula que é bem simples, até mais simples do que essa que a gente acabou de fazer, é chamada de vínculo. A gente usa geralmente para fazer uma cópia de um valor dentro da planilha, porém mantendo o vínculo entre uma célula e outra. Então, vamos supor que eu precise aqui, novamente, aquele valor da largura. Ok? Como é que a gente faz? Toda fórmula começa com o sinal de igual, então eu vou pressionar o sinal de igual no teclado. Eu vou dar um clique na referência da célula que eu quero, que é aqui, largura, e acabou. Tá? Eu vou dar um Enter e pronto. Vejam que ele, digamos assim, copiou o valor daqui. Qual é a vantagem de se utilizar essa abordagem aqui? É que se eu alterar o valor original aqui em cima, automaticamente esse valor aqui é atualizado. Tá? Então isso é chamado de vínculo e é muito importante que a gente saiba fazer esses tipos de fórmulas nas nossas planilhas. Eu quero fazer agora uma fórmula um pouquinho mais complexa com vocês. Eu vou apagar essa partezinha aqui e nós vamos fazer o seguinte.
Eu vou colocar aqui diâmetro da panela, para calcular a quantidade de água que cabe dentro de uma panela, né? Eu vou colocar aqui o raio da panela e a altura da panela. Alguns dados a gente vai ter que fornecer, como por exemplo o diâmetro da panela, tá? Eu vou colocar aqui 36 e a altura da panela 32, beleza? Aqui ficou aparecendo essa marquinha vermelha, então eu vou dar um duplo clique aqui para ajustar a largura dessa coluna. E nós vamos criar duas fórmulas, uma para a área da base da panela, ou do fundo da panela, e a outra já com o volume total dessa panela. Então vamos lá. Primeiro, o raio é a metade do diâmetro. Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou dar um cliquezinho aqui, é aqui que eu quero que apareça o raio. Então eu vou começar com o sinal de igual. Eu vou pegar esse valor aqui do diâmetro da panela, vou dar um cliquezinho aqui e vou fazer barra, que é o operador da divisão, e o número 2, tá? Então, quando a fórmula exige, a gente coloca números fixos na própria fórmula, tá? O raio é sempre o diâmetro dividido por 2, então eu posso usar perfeitamente o valor 2 direto na fórmula. Eu vou pressionar Enter e temos o resultado ali, né? 36 dividido por 2 dá 18. Pronto, agora vamos calcular a área da base. Se vocês lembram lá do ensino fundamental, a área de uma circunferência é o raio da panela ao quadrado vezes o valor de π. Tá? Então, nós vamos fazer isso, ó, igual o raio da panela elevado ao quadrado. Então, nós vamos usar o operador de potência, que é o acento circunflexo, e o número 2. Tá? Esse 2 aqui representa a potência ao quadrado. E isso nós vamos multiplicar, então, vezes o valor de π, que é 3,14. E aí eu vou finalizar com Enter, tá? Então, essa nossa fórmula aqui, ela tem dois valores fixos. O valor B2 é um valor dinâmico que varia conforme o tamanho da panela. O ao quadrado é sempre ao quadrado, o valor de π é sempre o valor de π. Então, eu posso colocar eles fixos dentro da minha fórmula. Enter para finalizar. Então, cheguei nesse valor aqui. E agora, o volume da panela, nós vamos multiplicar a área pela altura. Tá? Eu vou fazer aqui, ó. Clica aqui primeiro, sinal de igual. Eu vou usar o mouse e vou buscar aqui a informação da altura da panela. Então, eu vou dar um cliquezinho aqui. Ele já preencheu aqui, ó, B3. Agora, eu vou fazer vezes a área da base. Então, eu vou dar um cliquezinho aqui. Já preencheu ali. E como essas medidas aqui estão em centímetros, né? Para converter centímetros cúbicos para litros, nós precisamos dividir por 1000. Tá? Então, isso vai ficar fixo na fórmula. É sempre 1000. Para converter de centímetros cúbicos para litros, é sempre 1000. Tá? Então, dividido, vou botar a barrinha ali, vou digitar o valor 1000 e vou pressionar Enter. E aí temos aqui, então, o volume da panela. Né? Então, uma panela com 36 centímetros de diâmetro e 32 centímetros de altura tem um volume aproximado de 32 litros e meio. Agora eu poderia, por exemplo, formatar esses dados, né? Eu vou selecioná-los aqui e vou formatar eles aqui com um número, usando as duas casas como padrão. E se a gente mudar, por exemplo, o tamanho da panela aqui para 32, já temos uma diferença aqui na litragem da panela, né? Ela baixa de 32 para 25 litros. Só para encerrar, eu vou dar um duplo clique em cada uma dessas fórmulas. Então, primeiro um duplo clique aqui. Né? Vejam que ele colore aqui com azul e aqui identifica também com uma bordinha azul. Agora eu vou dar um duplo clique aqui. Então, ó, azulzinho, a borda azul ao redor. E aqui também, volume da panela
Aqui, como as células são diferentes, ele coloca cores diferentes para ajudar a gente no reconhecimento visual de cada célula que é utilizada dentro de uma fórmula. Então, esse foi o assunto do vídeo de hoje. Eu não vou me alongar mais nas fórmulas. É importante que a gente pratique, né? E fique fera nisso daí antes de seguir para o próximo assunto, que é o assunto dos parênteses e das funções, ok? Então, se esse vídeo foi útil para vocês, não se esqueçam do like, se inscrevam no nosso canal. Um abraço, fiquem bem e até mais.